Evandro aqui no canal de Impedidos. Vamos falar sobre esse jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. E que baita partida do Brasil comandado pelo Carlo Ancelotti, com um Brasil cada vez mais com a cara do Ancelotti. E ele escala o Brasil desta forma aqui, com o Bento no gol como titular, porque o Alisson se lesionou em Liverpool e o Ederson acabou se lesionando nos treinos do Fenerbahçe. Com o corte do Ederson, quem entrou no lugar dele foi o John, ex-Botafogo, agora no Nottingham Forest, que infelizmente, provavelmente, não vai jogar pelo Brasil, porque no próximo jogo o Ancelotti já disse que quem vai jogar vai ser o Hugo Souza. Enfim, falando agora sobre a partida do Bento. Boa partida do Bento, mas obviamente discreta, não por algum demérito dele, e sim por demérito da Coreia do Sul, que é um time muito fraco. Para vocês terem a visão, o primeiro chute ao gol da Coreia do Sul foi lá pelos 20 minutos do segundo tempo. Inclusive nessa bola o Bento encaixa. Então, tudo que ele poderia fazer, ele fez. A gente não pode ter uma visão tão boa com o jogo do Bento com as mãos, mas a gente pode ter a visão do jogo dele com os pés, que ele fez o feijão com arroz, assim como todo o time. Ele não foi ruim, mas teve um lance em específico que ele recebe a bola, ele vai dar um chutão pra frente, e eu não sei o porquê, ele estava sendo um pouquinho pressionado, mas ele, por algum motivo, dá um chutão pra lateral todo errado, todo torto, e sei lá, isso eu não gostei nem um pouco assim, mas também só foi um errinho, não tem que ficar levando isso tanto em conta, mas é algo que deve ser comentado. Enfim, e no meio do jogo, que eu tava vendo pela GETV, teve um comentário do Formiga, ele falando que o Bento, dentre os três goleiros, Hugo Souza e John, ele era o melhor goleiro. Essa é a visão dele, obviamente. Ele tem muito mais conhecimento que eu, mas eu discordo. Acredito que o Hugo Souza e o John sejam mais goleiros do que ele. Obviamente, eu não vejo jogos do Al Nassr, mas dos jogos que eu vi dele jogando pelo Atlético Paranaense e dos jogos que eu vi do Hugo Souza pelo Corinthians e do John pelo Botafogo, eu gostei mais das partidas do Hugo Souza e gostei mais das partidas do John. Mas enfim, agora vamos passar mais pra frente, mais pra zaga, com o Vitinho na lateral, representação do Botafogo. Fico muito feliz com isso. Que inclusive, toma essa, Pedro, o seu lateral Paulo Henrique ficou no banco, o meu foi titular. Toma essa, seu babaca. Boa partida do Vitinho. A lateral direita, acredito que está sendo bem representada, não pelo só Vitinho, mas pelo Paulo Henrique, que em participações de gols ele é melhor que o Vitinho no Brasileirão, mas o Vitinho apoia muito bem o Estevão. Acredito que nessa partida o lado direito foi o mais forte do Brasil, não tô falando que o lado esquerdo tava horrível, tava muito bom também, porque todo o time jogou muito bem, mas o lado direito estava um pouquinho mais forte, não só pelo Vitinho, mas sim pelo Estevão e também pelo apoio do Vinícius Júnior, que estava solto no jogo inteiro. Agora passando para outra lateral esquerda do Douglas Santos, que joga no Zenit. Ele faz o feijão com arroz, ele faz o básico, mas eu sinto que falta qualidade nele, cara. Tem alguns lances que, tipo, ele não consegue interceptar. Teve uma bola no primeiro tempo que, tipo, ele poderia totalmente ter dominado assim, ou ter chutado pra frente. Ele deixa passar e o coreano lá consegue correr pra cacete, mas depois não dá em nada porque o cara é ruim. Mas enfim, ele não deve ser o titular, tá ligado? Acredito que deve ter outro melhor jogador do que ele, mas nessa partida em si, nenhum erro dele foi crucial, porque não é uma equipe forte. Mas quando a gente enfrentar uma equipe mais forte, uma Alemanha, uma Espanha, uma Inglaterra, uma França, uma Argentina, se for o Douglas Santos como titular, a gente vai sofrer. Quando a gente pegar jogadores melhores, um ponta-direita melhor, a gente vai sofrer. Então, não é o Douglas Santos, o lateral esquerdo, que vai para a Copa ou que vai ser crucial para a gente ganhar um jogo, sabe? E agora passando para a zaga, mano, nossa zaga é espetacular. Eu gostei mais da partida do Gabriel Magalhães. Acredito que ele foi um pouquinho melhor do que o Éder Militão defensivamente. E, tipo, as duas partidas beiram a perfeição defensivamente, sabe? Eu gostei mais da partida do Éder Militão ofensivamente. Ele teve alguns escanteios na área lá que ele cabeçou bem. E agora, passando pros volantes. Mano, que partida brutal desses dois, cara. O Bruno Guimarães acertando um passe espetacular pro Estevão. E o Casemiro
Mano, por que a gente não tava usando esse cara, tá ligado? Antes, mesmo que ele tava numa fase assim, no United. O começo do United dele foi muito bom, tá? Mas depois ele decaiu bastante. Mas mesmo assim, ele mal assim. Acredito que ele dava um pau em qualquer outro volante que a gente tinha, assim. Mesmo ele uma má fase. O Casemiro sempre quando o lateral subia, assim, ele ficava mais defensivo ali. Ele, quantos botes, quantos desarmes esse desgraçado fez. O Bruno Guimarães coordenando o jogo, dando passes absurdos. Aquele passe que o cara deu pro Estevão é maluquice, tá? Pelo amor de Deus, a visão que o cara teve, a corrida do Estevão, o posicionamento do Matheus Cunha, aquilo lá é maluquice, mano. Eu nem sei como descrever esse lance em palavras, assim. Enfim, agora parando de falar desses dois, vamos falar mais sobre o setor ofensivo. Estevão. A partida do Estevão é absurda, mano. O cara jogou muito bem. O cara fez 2 gols com uma corrida perfeita, buscando espaço. O cara não parou de correr sequer um segundo. No segundo tempo ali ele foi substituído porque ele cansou, né? Obviamente, porque o cara correu pra caralho. O cara, sempre quando pegava a bola, ou ele fazia uma boa jogada, ele dava um bom passe, ou ele sofreu uma falta. Eu sinto que o Vinícius Júnior e o Estevão, eles estavam segurando bastante a bola. Não tanto o Estevão, mas principalmente o Vinícius Júnior. Acredito que seria a única coisa que eu poderia criticar assim, no jogo de alguém, que seria o Vini. Mas, mano, partida monstruosa do cara. Só por ele ter 18 anos e já tá fazendo isso tudo que ele faz, tá ligado? É bizarro, assim. E, obviamente, foi uma partida muito boa. Todo mundo tá empolgado, caralho. É o Brasil do Ancelotti, 5-0. O Estevão fazendo 2 gols. Mas eu acho melhor também dar uma acalmada, assim. A gente deveria botar os ânimos no lugar. Foi uma baita partida, uma excelente partida, beirando a perfeição. Estevão fazendo 2 gols, jogando pra caralho, todo mundo jogando muito bem. Vinícius Júnior do Real Madrid, foda, caralho. Mas calma. O Estevão é muito novo ainda. Eu vi várias pessoas falando que o Estevão que merecia a camisa 10 do Brasil. Calma, gente, calma. O cara só tem 18 anos, vamos dar tempo ao tempo. O cara ainda tá se formando. Obviamente, ele fez gol no Liverpool. Ele fez 2 gols agora, ele tinha aquele meme do Cuiabá Man, agora ele tá sendo decisivo pra cacete. Mas calma, o cara ainda é um pivete, mano. E agora passando pro ponta esquerda, que na verdade ele não foi tanto ponta esquerda, acredito que ele e o Rodrigo, assim, ficou bem fluido nessa partida. O Vini às vezes ficava no meio, o Rodrigo ficava na ponta esquerda, mas às vezes o Vini ficava na esquerda e o Rodrigo ficava no meio. Bizarro, mano. Os caras jogou muito bem. E acredito eu que o Vini, na minha visão, foi o melhor jogador desse jogo. Se não foi o melhor jogador, foi, sei lá, top 3, assim. Mas no primeiro tempo, pra mim, o cara foi disparado melhor, mano. Ele foi o que buscou o máximo de jogo. Mesmo que no primeiro tempo ele não tenha feito o gol, a partida dele no primeiro tempo foi bizarra, assim. Teve um lance lá que, tipo, ele perde a bola, eu tava, caralho, velho, que bosta. Aí ele dá, tipo, um carrinho, assim, recupera a bola e vai pro ataque. O cara não parava de correr nunca, tava em todas as bolas. O primeiro gol lá, tipo, obviamente fala do posicionamento do Estevão lá, a corrida, o gol do Estevão. Mas, mano, o Vini pega a bola, tipo, no campo de defesa e vai até o setor de ataque só andando, assim, tipo, muito foda, mano. Enfim, e agora falando do Rodrigo, que no SofaScore foi o melhor jogador da partida. E eu não o culpo, porque o cara fez 2 gols. O primeiro gol dele foi fabuloso ali, foi muito foda, mano. O cara fez os coreanos de danada ali. Mano, que bizarro, mano. Que delícia de ver essa partida. Foi uma partida muito boa de assistir em si. Eu vi a partida depois que acabou também pra fazer esse vídeo. Muito boa, mano. Que partida gostosa de se ver. Eu fico até triste que no Real Madrid o Vini e o Rodrigo não joguem juntos mais, porque o Rodrigo agora falou que quer ser o ponta esquerda e o Vini também é o ponta esquerda, e não pode ter 2 pontas esquerdas na mesma equipe e aí ficar nesse lenga-lenga. Mas esses caras jogam muito bem, mano. Puta que pariu. E agora, falando do Matheus Cunha, que jogou muito bem também essa partida. O primeiro gol foi muito em questão do posicionamento dele atraindo a marcação do Kim Min-jae, do Bayern de Munique, se eu não me engano, que jogou muito bem. Obviamente, dentre os outros do ataque, foi o piorzinho. Como vou falar pior pra esse cara? O cara jogou fodasticamente bem, deu uma assistência também, mas, sendo sincero, eu prefiro o João Pedro do que ele. O João Pedro, que não foi convocado por conta de uma lesão que foi falado pelo Ancelotti, só que as pessoas acharam estranho por conta que o João Pedro jogou pelo Chelsea, só que aí a equipe dos médicos do Chelsea falou que realmente ele tá lesionadinho,
ele tá com um problema na púbia e pelo jeito o Carlo Ancelotti quer todo mundo no 100%, não importa se o cara é o Messi, se o cara é o Cristiano Ronaldo, se o cara é o Neymar, se os caras não tiver 100%, ele não convoca, mesmo que o cara esteja 95%, o cara não convoca, o cara quer todo mundo 100%, gosto dessa ideia, mesmo querendo ver o Neymar na seleção e também o João Pedro. Enfim, basicamente a partida começa com uma chance do Rodrigo, dele finalizando fora da área e passa bem perto assim. Aí depois tem a do Vini, que ele também finaliza fora da área, que passa bem rente à trave, mas também não chega. Mas depois lá pelos 12 minutos, com uma jogada muito bonita logo no campo de defesa, que infelizmente os melhores momentos não mostra, e eu tô com preguiça de pegar também, mas o Casemiro acerta um baita passe, se eu não me engano, pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior conduz do campo de defesa até o campo de ataque, ele vai carregando a bola, carrega a bola de novo, dá um passezinho pro Rodrigo, o Rodrigo vai caminhando, dá um passe pro Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães vai e acerta um baita passe pro Estevão, o Estevão na cara do gol, dá uma finalização e faz o baita gol. Mano, que baita gol coletivo, meu Deus do céu, cara, que lindeza de jogo, que maravilhoso, todo mundo jogando muito bem. Obviamente, Coreia do Sul, time horrível, mas, mano, porra, como não se empolgar, tá ligado? Puta que pariu, mano. Tipo, os caras, acredito eu, que já estão começando a ter um pouquinho de medo do Brasil, porque o Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, falou que um dos favoritos para ganhar a Copa é o Brasil, junto com a Inglaterra, a Espanha e a França e a Argentina, eu acho. Enfim, aí logo em sequência tem um gol do Casemiro, só que impedido, com uma assistência do Estevão. Só que, como eu disse, estava impedido bem por pouquinho, mas estava, e que baita cruzamento do Estevão passando para frente. Como eu disse, eu gostei muito da partida do Vinícius Júnior no primeiro tempo. Ele recebe uma bola e começa a dar umas pedaladas loucas e acerta um baita passe pro Rodrigo, que chega na cara do gol e acerta o goleiro. Obviamente ele estava num ângulo ruim, mas poderia ter feito essa chance. E que baita chance do Vinícius Júnior. Eu tô tão empolgado de falar essa partida, mano. Eu adorei essa partida, realmente. Muito boa, mano. Ai. E acabando o primeiro tempo, gol do Brasil. E, mano, que gol espetacular, cara. Com o Vini na ponta esquerda, ele dá um passe pro Casemiro e o Rodrigo faz um corta-luz brilhante. O Casemiro só dá um passezinho de primeiro pro Rodrigo. Rodrigo domina, dá um driblezinho e dá um chutezinho. Cara, esse gol é muito lindo, vai se fuder, mano. Toda a jogada, eu acho que esse é o meu gol predileto dessa partida, assim. Que maravilha de gol, mano. E a gente vai pro intervalo e o que eu posso dizer é... Mano, parecia que eu tava vendo um jogo do Real Madrid, tá ligado? O Botafogo, o Brasil cada vez mais com a cara do Real Madrid, com mais a cara do Carlo Ancelotti, com essas transições rápidas, com essas corridas, com esses passos enfiados, com esse jogo coletivo muito bom, com todo mundo dando muita vida. Parecia que era uma final de Copa do Mundo, mas não. Era apenas um amistoso contra a Coreia do Sul e os caras correndo pra caralho e dando tudo de si, muito foda, mano. E aí volta pro jogo, segundo tempo, gol do Brasil, com o Estevão botando muita pressão, todo o time do Brasil dando pressão. Olha essa imagem, cara, todo mundo da Coreia do Sul marcado, e o Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique, erra na cara do Estevão. Estevão ganha na corrida e dá um chute que desloca totalmente o goleiro, bate no cantinho, golaço. Golzinho de videogame, muito tranquilo. E logo em sequência, outro gol do Brasil, com o Rodrigo marcando. E a jogada começa com uma baita pressão do Brasil. O jogador do Brasil rouba, se eu não me engano, o Bruno Guimarães dá um passezinho ali pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior acha o Rodrigo livre, que baita passe do Vini. E o Rodrigo, na cara do gol, não perde, bateu no cantinho. E eu nem disse assim, porque eu tô tão animado. E normalmente eu faço roteiro assim, mas eu tô só fazendo freestyle isso aqui. O começo, assim, foi uma partida meio amarrada, assim, com a Coreia do Sul botando realmente uma pressãozinha assim no Brasil. Depois que tomou o gol, elas se abalaram, e aí foi só se abalando mais, e aí mais, e o Brasil só melhorando com o jogo passando. E nos 20 minutos do segundo tempo, finalização da Coreia do Sul, com o Bento só encaixando a bola, é o que eu tinha escrito no começo do vídeo. E depois, no segundo tempo, lá nos 30 minutos,
gol do Brasil, e a jogada começa na porra do escanteio. O som bate escanteio e não sai o gol. O jogador da Coreia do Sul cruza na área, o Bento espalma e o cara domina todo errado e começa a jogada com, se não me engano, o Matheus Cunha dando um baita passe para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior chegando na cara do gol, dando um driblezinho e chutando de bico, baita gol do Vini. E depois disso acaba o jogo, não tem mais nenhuma chance crucial assim. E cara, muito feliz por essa partida, o Brasil jogou muito bem. E pra um fã de futebol assim, pra caralho, é muito da hora ver o Brasil jogando tão bem assim, que fazia bastante tempo que a gente não viu o Brasil desempenhando um bom futebol. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa por estar tão animado e por falar tão rápido, mas é isso. Um beijo e tchau.